Olá Portugal, alô Brasil, esta é Connect TV Portugal, sejam bem-vindos. Este é o programa 30 dos fanáticos do Algarve. No programa de hoje vamos conversar com Gilson Pagani, do Loutano, e com Nuno Ramos, para falar de futebol de formação. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Hoje temos como convidado Gilson Pagani, um central brasileiro, algarvio, que agora é diretor desportivo do Loutano Desportos Clube. Diretor Pagani, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por participar desse programa tão maravilhoso. O Pagani chegou a Portugal em 1988 para jogar no Loutano. Isso já foi há um século para aí, ou coisa assim parecida. Agora já é mais português que brasileiro? Há 33 anos cheguei aqui, né? Fevereiro de 88, e um fato muito engraçado que quem era o presidente era o seu Daniel do Adro, que é primo do seu Tony do Adro, que é o presidente hoje. E quando eu assinei meu contrato, assinei por 3 anos no Loletano e avisei o seu Daniel que seria só 3 anos, porque eu sou homem de palavra. E sou mesmo. Em vez de eu ficar 3 anos, fiquei 33 anos nesse belíssimo clube. Muito bem. E quando jogou no Loutano, o clube andava pela segunda divisão nos anos 90. Nestes 30 anos, o que é que aconteceu no Loutano? Olha, nos primeiros 5 anos, principalmente sob a direção do seu Daniel do Adro, nós tivemos sempre quase a primeira divisão à vista. Sempre foi um ponto e não conseguimos esse objetivo. Depois, não sei se vocês lembram, nós entramos na Liga de Honra, que hoje é a segunda liga. E o Loletano e o Desportivo das Aves foram o único clube que passaram 5 anos seguidos. O Desportivo das Aves seguiu e nós descemos divisão. Até na segunda divisão, a Liga de Honra, né? Eu achei que o Loletano tinha potencial para chegar à primeira liga. Depois que nós descemos, nós passamos uns momentos, alguns anos, com alguns problemas, né? Parte financeira, e aí nós ficamos remetidos mesmo no Campeonato de Portugal, que até hoje ainda estamos, né? Eu só queria falar uma coisa muito interessante. O Loletano é um clube que tem todas as condições para estar na segunda liga ou na primeira liga, em aspecto de campo, em aspecto de sede, em aspecto também de direção, só que sempre no último terço do campeonato a gente perde essa oportunidade. Para vocês terem uma ideia, no tempo do Portela, quando era treinador do Loletano, 2 anos seguidos não subimos por causa de um ponto também. Então nós estamos perseguindo isso há muitos anos. O que é que fez sair do Brasil para vir para o Loutano? Para Portugal? Eu tenho uma carreira muito interessante, porque no Brasil só tive 4 clubes, que foi o Santos Futebol Clube. 5, né? Eu começo no Esporte Clube Democrata, que é o clube da minha terra. É interessante que eu joguei com o Geraldão, que foi jogador aqui do Futebol do Clube do Porto, do Paris Saint-Germain. Nós crescemos juntos, apesar dele ser um ano mais novo que eu. E destaquei tanto que o Santos me contratou em 1983. Em 83 fui vice-campeão brasileiro, em 84 fui campeão paulista, e depois em 85 fui para a América do Rio, final de 85 sou emprestado americano de Campos, e quando foi em 86 é muito interessante aqui, porque o Clube do Remo, que é em Belém do Pará, um clube com uma massa associativa maravilhosa, há 6 anos não era campeão, e nós conseguimos, em 1986, ser campeão. Em 87, eu jogo com o Isaías no Clube do Remo, e foi o Isaías que me apresenta Portugal, porque o Isaías estava vindo para o Rio Ave. Então ele falou: Pagani, vou arranjar um clube em Portugal para você, vou conversar com o meu empresário, que era o Rubens Pérez, e foi. O Isaías é um homem de palavra, um amigão mesmo. Então ele me apresentou esse empresário me apresentou o seu Daniel do Adro. Ele me fez uma proposta, a minha esposa estava grávida e gostou, então nós viemos em 88, e o treinador aqui na época era o seu Manuel de Oliveira.
e passei 14 épocas jogando pelo Loletano. Eu sou o jogador que mais tem jogos no clube e não me arrependo, de forma nenhuma me arrependo, apesar das propostas que eu tive. Eu acho que eu fiz a melhor opção. Voltando ao Loutano, qual é o projeto desportivo do Loutano a curto, médio e a longo prazo? Você sabe, os projetos, mais ou menos, a direção fala a longo prazo, mas todo projeto é a curto prazo e tem que ter sucesso, na verdade. A gente pode falar isso da boca para fora, mas o coração, né, quer a segunda liga, quer a primeira liga, que não é fácil, né? Eu sou um pouco mal acostumado, porque eu peguei o Farense do senhor Carlos Encarnação, que o ataque era Pitico, Ricardo, Fernando Cruz e o falecido Mané, com aquele estádio de São Luís totalmente cheio. E isso dá saudade. E isso eu tento transmitir aos jovens jogadores do Loletano, porque eles subindo na segunda liga vão se valorizar mais, vão ter grandes jogos, e na primeira liga muito mais ainda. Então o projeto Loletano, chefiado pelo presidente Onido Adro, ele tem a intenção, em pouco espaço, entrar na Liga 3 e depois aí seguir o seu caminho. Muito bem. Esta época o Loutano acabou em quarto lugar, a um ponto do Olhanense, e com uma equipa bastante jovem. Faz parte desse projeto? Faz, e toda a direção loretana não se arrepende disso. Mas nós não devemos esquecer uma coisa. A equipe mais castigada pela Covid não foi o Benfica, foi o Loletano. Só eu fiquei 42 dias em casa. Só eu. Sim. Então, atrapalhou muito. Foi um campeonato muito especial, porque enquanto nós estávamos começando a pegar a forma, havia jogos que tinham que ser paralisados porque as outras equipes pegaram o Covid. Então foi um campeonato muito complicado para nós, mas eu volto a repetir, nós tínhamos uma muito boa equipe, o seu Carlos Encarnação sabe isso, porque ele acompanhou a gente muitos jogos, mas infelizmente, e aí eu falo com um ponto muito triste, que não conseguimos a Liga 3. Um clube que tem todas as condições do Loletano, mas o futebol é isso, né? O futebol você pode proporcionar tudo de bom para o elenco, mas infelizmente nos jogos mais importantes não conseguimos os nossos objetivos. E esta fase de acesso à terceira liga prometia muito e chegou a prometer. Acho que foi comprometido apenas por um jogo. Acabou um pesadelo, foi? Com esse jogo? Foi um pesadelo? Para mim em especial, que ama esse clube há 33 anos, acredito para o presidente, para o nosso investidor, o Garcia, que é uma pessoa maravilhosa, para a comissão técnica e os jogadores, eles também sentiram isso. Porque, se vocês repararem, nós ficamos desde outubro sem perder os jogos. Nós batemos o recorde aqui no Loletano, nunca tinha acontecido isso. E quando a gente vai pegar o Sporting, o Oriental Dragon, logicamente que nosso objetivo era chegar em primeiro do grupo, pela campanha que nós estávamos fazendo. O primeiro jogo contra o Sport, eu tenho que reconhecer que jogamos muito mal no Estádio Algarve. Mas depois ganhamos do Moncarapacho, ganhamos do Oriental Dragon lá na casa deles, aí reacendeu aquela boa campanha que nós estávamos fazendo na outra parte do campeonato. Só que no jogo contra o Sport, lá perdemos jogando bem, o Sport foi mais feliz, é natural, e nunca acreditaria que nós pudéssemos perder contra o Oriental Dragon, apesar de todo respeito contra a equipe adversária, mas infelizmente no nosso campo e num campo tão bom como aquele, nós não conseguimos desenvolver o nosso futebol. Ficamos muito nervosos, de repente, pela juventude, mas foi a opção certa, certíssima a gente ter optado por esses jovens. Faziam 4 jogadores, o Briggs, o Hélio Pinto, né, o Érico e o Elvis, tinha uma idade de 26 para cima. O restante, jovem, mas deram conta do recado e infelizmente não conseguiram os objetivos, né? E agora, na próxima época, no Campeonato de Portugal, quais são as expectativas? Olha, aqui eu tenho que realçar uma coisa. Seu Toninho Adro e seu Hugo Garcia, também o seu José, que veio com a AFA da Angola, seu José Luiz,
nós estamos fazendo um núcleo muito forte e muito bom. Então, vamos tentar corrigir os erros que nós tivemos, logicamente, né? E vamos incutir mais essa vontade de mostrar que o Loletano é uma grande equipe, mas tem que mostrar os resultados para ir subindo os seus degraus, né, não é? Então, nós vamos estudar direitinho todos os detalhes da próxima época. Não vai ser fácil, né? Mas acredito que com o apoio da direção, com o apoio da comissão técnica, do apoio da Câmara Municipal do Alegre, que tem nos apoiado muito, e aqui eu tenho que agradecer imenso, né? O doutor Vitor Aleixo, uma pessoa fora de série, um homem que foi atleta do clube, sofreu também com essa nossa derrota, não subida para a Liga 3, mas acredito que a partir do ano que vem nós vamos dar essa alegria ao Algarve. Muito bem, não vamos tomar mais tempo. Alguém quer colocar alguma questão ao nosso convidado? Emílio, queria, se me permites, queria só ir porque Sim. Estamos a falar de Pagani, enquanto tu me enviaste a mensagem que o Pagani teria cá hoje. Falar de Pagani é ter o privilégio de viajar no autocarro do Loletano até Lisboa, é o privilégio de entrar num avião até à Madeira, na altura para fazer os relatos de futebol pela extinta Rádio Asa, e acompanhar o Loletano há uns valentes anos atrás, para dar, na altura que havia a cobertura das equipas algarvias. E não poderia deixar de passar em claro de dizer que estou perante uma pessoa que considero, e pela afinidade e pela amizade, mesmo sendo de Faro, mas o futebol é muito mais do que propriamente as regiões ou as cidades. Estou perante uma pessoa pelo qual eu tenho uma enorme consideração, um enorme respeito. Foi um enorme atleta que tive o grande privilégio de privar, e quando digo privar, no bom sentido da palavra, porque tínhamos que almoçar às 11 horas, porque eles jogavam às 3, e nós, mesmo indo fazendo o relato, tínhamos que estar lá, ou eu tive o privilégio de estar lá para poder fazê-lo, e realmente hoje tenho no Pagani e no seu presidente António Duarte, que na altura até era chefe de departamento de futebol, já apanhei dois, também o do Olhanense, na altura o Isidoro era chefe de departamento de futebol, e tenho muito que dizer que realmente o Pagani é uma referência daquilo que se pode chamar de um amor a um clube, de gostar de um clube, de sentir um clube. O dele é o Loletano, mas sempre o considerei, para além do Loletano, um grande amigo, um grande atleta, um grande dirigente e alguém por quem tenho muito respeito, muita consideração, mas acima de tudo uma enorme amizade pelos momentos que passamos nesses anos de viagens por esse país fora. Como tal, desejo, e como sempre desejei, ele sabe o que é de coração, diz o ditado que sou de Faro, sou farense, mas tenho, quer pelo Pagani, quer pelo próprio Tony Duadro, pelo atual presidente do Loletano Sports Clube, uma grande amizade, um grande carinho e, acima de tudo, um agradecimento por tudo aquilo que fizeram na altura por nós, elementos que íamos fazer os relatos e íamos nas comitivas do clube e privávamos com vocês todos. Pagani, força, do fundo do coração, que o tanto ano consiga chegar à Liga 3, que é aquilo que acho que deve estar. Eu poderia fazer só um comentário aqui sobre o Carlos Encarnação. Ele está esquecendo que nos Açores ele me transformou num radialista também. E eu acho que ele estava num outro jogo e ele me pediu para fazer um comentário do jogo entre Loletano e Lusitano. E foi muito interessante, foi muito engraçado. A minha família e o povo de Lolé pegou em direto, sabe? E eu até estava achando que seria só local. E quando eu cheguei em Lolé, as pessoas começam, então você comentou o jogo, isso aqui, aquilo outro, muitas vezes narrava um pouquinho o jogo, muito pouco, mas narrava, e foi uma experiência maravilhosa, esse grande amigo, colega que nós tivemos várias e várias viagens para Madeira, para os Açores, e no fundo, é como ele falou, ele pode ser farense, mas sempre teve um coração meio loletano.
E essa amizade que persiste, essa amizade é muito boa. Tem grandes amigos em Faro, como Manuel Balela, que foi meu treinador, como jogador e como diretor também, o Fernando Pires também, né? O Dino também, um grande amigo, e vários outros. Eu não vou citar mais não, para não cometer também um erro de não falar todos eles, né? Mas me sinto feliz de ter essas amizades também na parte da rádio, da televisão, é muito gratificante. Muito obrigado. Armando. Olha, em primeiro lugar, agradecer ao Pagani aquilo que ele tem dado ao futebol algarvio. Primeiro, como jogador, creio que ele jogou até aos 43 anos. 39. Só 2002. 39. Pensei que tinha sido já acima dos 40. Bom, mas foi uma carreira fantástica e foram equipas fantásticas do Oltano. E depois disso, transformou-se num dirigente competente e respeitado, e sobretudo com um bom relacionamento com toda a gente. Quando se fala no Pagani, seja no Algarve ou fora do Algarve, e eu tenho funções que me levam a contactar com muita gente fora do Algarve, o Pagani é uma espécie de bandeira do Oltano, no sentido que é aquela pessoa com quem alguém de fora, quando precisa de alguma coisa do Oltano, o contacto é com o Pagani. E, portanto, o Pagani acaba por ser uma espécie de embaixador do Oltano e é uma referência e é uma pessoa que toda a gente conhece. E que, claro que isso tem a ver com longevidade, está há muitos anos ligado ao Oltano, mas tem a ver também com um aspecto que extravasa a competência profissional, que é o lado humano, a afabilidade do Pagani, a forma como ele se relaciona com toda a gente, e é isso também que faz com que ele seja uma pessoa querida e respeitada e que acrescenta muito ao futebol algarvio. Espero que continue a acrescentar por muitos e bons anos. Mas eu tinha uma questão em concreto para colocar ao Pagani, que é a seguinte: aquelas eliminatórias da taça que todos nos lembramos, com o Benfica, com o Porto, o estádio municipal de Olé cheio, para um homem que vive tão intensamente e tão no fundo do coração loltano, o sonho é ver isso repetir-se um dia, não é, Pagani? Repetir, principalmente ficou uma espinha aqui na garganta contra o Futebol Clube do Porto. Foi um jogo espetacular, merecíamos ter ganho. Infelizmente, os árbitros são humanos, né? Sempre lidei bem com todos eles, e foi um erro muito grande que tirou um sonho fabuloso. E são partidas, jogos que faz com que o clube possa dar um salto, mas também pode ser jogos que você pode ficar muito tempo estagnado, né? Mas eu fiquei muito, muito, muito contente com todas as eliminatórias da taça que nós tivemos, principalmente contra o Benfica, contra o Porto, ganhamos do Vitória de Guimarães, ganhamos do Paço Ferreira, primeira divisão, ganhamos do Guimarães lá em Guimarães, o treinador é o Quinito, o Pimenta Machado era o presidente, ele até me chamou para ganhar, olha, hoje, infelizmente, vocês vão perder pelo menos de 4-0, ganhamos 2-1. Né? Isso me deixou muito interessante. Pagani, ele disse isso de manhã e o jogo foi à tarde, não é? E uma outra alegria muito grande, e aí eu devo agradecer ao Loletano. Nós, quando fomos fazer o segundo jogo da Taça de Portugal no Porto, no Estádio das Antas, o nosso treinador Mário Nunes nos pediu para dar uma voltinha ali perto do hotel, numa praça que tinha, e as pessoas me reconheciam. Eu falei, não pode ser, né? Aqui no Porto. Eu perguntava, vocês são do Algarve? Não, eu sou do Porto. Quer dizer, o Loletano cresceu tanto, que as pessoas reconheciam a gente como jogadores, né? Agora, eu não posso deixar de agradecer aqui o presidente Unido do Agro, e sei a sua tristeza, sei que ele ficou abatido como eu, como o Hugo Garcia, com todo o plantel, porque ele merece um Loletano na segunda liga, ele merece sim, senhor, pelo trabalho que ele faz, pela honestidade, pelo carinho, vocês sabem muito bem disso. Mas, infelizmente, né, o futebol é assim, mas, de repente, a partir do ano que vem, o Loletano possa subir nessa escada do sucesso. Pagani, muito obrigado pela sua disponibilidade, desejamos os maiores sucessos. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. É um prazer. Agora, vamos conversar com o Nuno Ramos, treinador de futebol de formação. Nuno, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nuno, obrigado. Como é que se treina ou trabalha na formação em tempo de pandemia? Ou seja, treinar sem jogar, como é que se trabalha? Olá a todos.
É um prazer estar aqui presente com vocês. Agradecer o convite do Emílio e Emílio dizer desde já que pronto, nós cruzámos já há alguns anos na formação do Farense. Enquanto treinador, eu trabalhava numa equipa de iniciados, tu trabalhavas numa equipa de infantis. E é uma pena enorme tu teres abandonado o treino, porque és uma pessoa que transmitia valores muito importantes aos jovens e, portanto, pessoas como tu são sempre fundamentais quando se trabalha com jovens na sua formação. Depois, passando já um pouco à frente, eu tenho... Como é que se trabalha? Tenho cerca de 20 anos a treinar e desses 20 anos, 17 são a trabalhar na formação e este ano surgiu-nos aqui uma situação nova, que ao contrário daquilo que tem acontecido nos séniores, era permitido treinar com algumas limitações, os campos foram encerrados e nós tínhamos mesmo que desenvolver aqui a nossa atividade através aqui do computador. E foi isso que aconteceu em determinado momento, quando nós tivemos que ir para casa. No início da época foi bastante difícil, porque nós, enquanto trabalhávamos no campo, tínhamos muitas limitações, sobretudo ao nível do contacto físico entre os atletas, onde não poderia haver contacto. E pronto, e nessa altura nós não fazíamos aquilo que os atletas mais gostam, que é de competir. Portanto, é jogar, é competir. Isso, sem dúvida, foi uma grande limitação e fez também com que alguns aparecessem no treino mais desmotivados. Eu tive essa experiência, depois passámos para os treinos online, que aí nós tínhamos uma maior preocupação em tentar manter ali os níveis físicos para que em qualquer momento, quando regressássemos, essa parte física estivesse o melhor possível. E foi isso que tentámos fazer. E agora, pronto, agora regressámos. Os campeonatos, os torneios, como eles chamam, estão a acontecer. Já fizemos o primeiro. Mas já lá vamos, Nuno. Agora, o que eu te queria perguntar a seguir era que tipo de consequências vão ser mais evidentes por causa desta paragem no futebol de formação? Estou a falar em termos a nível do desenvolvimento dos miúdos, de desperdício de talentos, de desistências, desmotivações. Que tipo de consequências? Sim, é assim, para alguns atletas, esta paragem, sobretudo para aqueles que estão em idade júnior, vai ter uma consequência, neste caso, muito nefasta, porque praticamente é um ano muito importante para a transição deles, neste caso do futebol jovem para o futebol sénior, e eles não tiveram a oportunidade de competir. Para os mais novos, aqueles que estavam a iniciar na modalidade, muitos deles acabaram por desistir, porque, pelo que eu tenho conhecimento, poucos foram os clubes que conseguiram manter a atividade durante este período. Muitos deles praticamente pararam, praticamente não fizeram nada. Portanto, e é normal que os jovens tiveram muito expostos àquilo que são os meios tecnológicos e alguns deles substituíram essa prática que devia ser na rua por aquilo que eles fazem no computador. Portanto, eu acredito que nós aos poucos vamos conseguir superar isso, mas vai ainda levar algum tempo. O José Coceiro defende a criação de outras competições e não do alargamento das idades por escalão. Qual é a tua opinião a respeito disto? Portanto, outras competições criadas... Sim, é para compensar estas paragens, sim. Criar um outro escalão, eventualmente, entre os júniores e os sub-23. Por exemplo. Eu penso que isso era o ideal, mas depois eu levanto um problema, e falando aqui na realidade do Algarve e de, provavelmente, 99% dos clubes, prende-se com o espaço. Pois. Eu, mais um escalão iria acarretar a necessidade de mais espaço e eu estou a ver as equipas, sobretudo aqueles escalões de juvenis e treinar às 8h30, 9 horas e depois ainda neste caso vão treinar as equipas do Distrital, onde é que seria encaixar uma equipa, por exemplo, sub-21, não é? Neste caso, entre os sub-19 e os sub-23 poderia haver essa situação. Eu acho difícil, essencialmente pelo espaço. Talvez o Farense, o Portimonense,
tivessem condições para criar equipas, mas não sei se vai ser possível. Portanto, para ti, o melhor seria talvez o alargamento das idades por escalão? Talvez nos júniores fosse possível. Nos outros escalões, onde... Nos júniores mais um ano. Eu, por acaso, enquanto atleta, tive a oportunidade de fazer um terceiro ano de júnior. Foi bom para mim, e para aqueles que tiveram essa oportunidade foi bom, porque era mais um ano. Neste caso, nós participávamos do Campeonato Nacional, não é? Havia competitividade. Agora, é assim, havendo uma equipa de sub-23, se o objetivo dessas equipas de sub-23 é descobrir talentos, quanto mais cedo eles integrarem essas equipas de sub-23, melhor. Portanto, aí nesse campo, esse alargar do escalão de júnior mais um ano, não sei se seria benéfico. Possivelmente para outros que estão com um nível de maturação um bocadinho mais atrasado, e isso verifica-se, talvez fosse importante. Mas realmente essa questão é uma questão que tem que ser bem ponderada e perceber se os clubes têm condições para isso, porque depois não se vai fazer um campeonato com 2 ou com 3 equipas. Qual é o impacto deste regresso à competição, mesmo que seja em torneios distritais? É muito importante os miúdos competirem. Portanto, aquilo que se está a verificar é que estão a fazer torneios com equipas de proximidade, portanto, entre concelhos próximos. É muito importante. E é também muito importante que se prepare bem o início da próxima época. Possivelmente até talvez começar um pouco mais cedo que os campeonatos do que aquilo que tem vindo a ser habitual. Eventualmente começar um campeonato logo no início de setembro, porque eles precisam de voltar novamente a competir. Meus amigos, questões sobre esta questão da formação? Olha, se me permite, e hoje estou um pouco antecipado, estou a jogar na antecipação. Ouvi com atenção o Nuno, pessoa por qual tenho também muito respeito. Tive o prazer de privar com ele no banco quando treinador dos júniores do Sporting Clube Farense, na altura como diretor. Mas colocava aqui uma questão que para mim é preponderante e é fundamental. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de uma possibilidade, como existiu, de alterar um campeonato da Europa, que era em 2020 para 2021, e a pergunta que me surge, porque tem alguém muito próximo, que até é meu filho, e que até é iniciado, e que acaba por morrer, entre aspas, nesse segundo ano de iniciado, porque para o ano já é juvenil, e a questão para o ano é isso. Penso que não podemos olhar só para os júniores, temos que olhar para a formação, e acho que, e agora a pergunta, Nuno, para ti, e tu que és uma pessoa muito bem inserida no meio e trabalhas muito bem dentro dessa área, na minha opinião, e provavelmente, e daí a pergunta, há uma geração que acabou por ficar pelo caminho, ou seja, todos aqueles possíveis futebolistas, ou futuros futebolistas, que estavam em segundo ano do seu escalão, e falo por experiência própria, porque tenho um filho que está no segundo ano de iniciado e acabou por não competir, será também aqui uma machadada muito grande naquilo que será a sua valorização, na sua aprendizagem para um escalão que é o juvenis, que, de certo ponto, já traz também alguma responsabilidade daquilo que poderá vir a ser para um futuro muito próximo. Sim, concordo contigo. Antes de mais, agradecer as tuas palavras. Está bem, Carlos? É assim, o que tem estado a acontecer de alguns anos para cá é que grande parte das equipas, pelo menos aqui a nível regional, acabam por apresentar uma equipa A e uma equipa B, sendo que, sobretudo até ao escalão de iniciados, a equipa A é uma equipa constituída por atletas chamado de segundo ano e a equipa B constituída por atletas de primeiro ano. Nos juvenis já também se verificam muitas equipas que utilizam essa forma de se organizar. E eu acredito que no próximo ano isso ainda se acentuará mais, porque eu acredito que com isto
com isto que os atletas, claro que eles vão sofrer todos o facto de estarem um ano sem competir, mas parece-me a mim que essa é uma solução que certamente vai acontecer. Cada vez há mais clubes, só aqueles clubes que não têm atletas em número suficiente é que não conseguem fazer isso. Todos os outros têm estado a apresentar, até ao escalão de júnior, 2 equipas. E eu penso que, claro que é um ano sem competir, e a competição é fundamental para o desenvolvimento dos atletas. É fundamental. Penso que, e espero que, no próximo ano, eventualmente se organize até, poderá acontecer uma organização de um campeonato em que contemplem só, por exemplo, as equipas B, as equipas dos miúdos que são do primeiro ano. Era uma solução. Na minha opinião, era uma solução, mas... Eu penso que seja essa a intenção do José Conselho. Emílio, desculpa, deixa-me só, Nuno, fazer esta questão. Poderemos estar a dizer que este ano terá sido, e perdoe uma expressão, um ano morto para que muitos dos jovens que fazem esta transição, e como tu disseste bem, a competição é o complemento do treino. Para muitos jovens, para aquelas equipas que não têm a possibilidade de fazer a tal segunda equipa, poderá ter sido um ano, e cá estou eu mais uma vez, entre aspas, fatal para muito desta massa de idade. Poderá. Eu recordo na altura, e quando colocaram aquela questão de eventualmente alargar, eu recordo-me que, por exemplo, num escalão de júnior, se fizerem 3 anos, os atletas de primeiro ano terão muita dificuldade. Muitos deles irão desistir. Não é? Muitos deles irão desistir. Como é o caso de estás a dizer. Um atleta que não teve a oportunidade de, quando realmente ele tinha mais capacidade, porque o seu desenvolvimento iria proporcionar isso, ter alguma vantagem sobre os seus adversários, ele, ao não competir e ao passar para o escalão acima, onde vai apanhar miúdos mais velhos, se ele não conseguir ter níveis técnicos, táticos, que acompanhem isso, ele vai passar muitas dificuldades e eventualmente levar ao abandono. É uma realidade, infelizmente é uma realidade que não será fácil de contrariar. Armando. Olha, boa noite, Nuno. Tenho algumas questões para colocar e que têm a ver também com conversas que mantenho regularmente com pessoas ligadas ao futebol juvenil aqui da nossa região. Uma das dificuldades que alguns clubes têm sentido neste regresso, que está a ser um pouco a conta-gotas, é que muitos dos jovens que faziam parte dos plantéis não voltaram aos treinos e, portanto, grupos que tinham 20, 22, 23 unidades estão a trabalhar com 16, 17. E uma das possibilidades, uma das justificações que me dão é que alguns pais não permitem que os filhos voltem a competir enquanto esta situação da pandemia não estiver completamente esclarecida. Há de facto a noção de que as coisas se passam assim, de que há pais ainda receosos de que os filhos voltem a praticar futebol. Ao fim e ao cabo, o que é que está a justificar esta situação de estarmos a recomeçar a conta-gotas, de haver jovens que estão a deixar a prática do futebol, que é altamente preocupante, e o que é que pode ser feito para tentar reparar isso no curto prazo e no médio prazo? Eu realmente não conhecendo a realidade dos clubes todos, conheço aquelas, neste caso, com quem trabalho. Isso está a acontecer, sim. Alguns atletas não estão a participar porque os pais têm ainda algum receio. É assim, todas as medidas possíveis estão a ser tomadas. Ainda agora, até há bem pouco tempo, nós não podíamos utilizar os balneários. Os miúdos tinham que se equipar nas bancadas. Os pais continuam a não poder assistir aos treinos e aos jogos. O que, na minha opinião, penso que é um pouco ridículo, porque depois aglomeram-se lá fora. Só tem uma vantagem, é não fazem treinadores, pelo menos. Não, fazem lá fora. Aqui não há condições para, assim, grande parte deles ver os treinos e ver os jogos nos muros, não é? Acredito que se davam opiniões dentro do campo, lá também dão. Portanto, eu acho
eu acho é que os clubes têm que novamente apostar muito na divulgação, sobretudo naqueles escalões mais novos. Têm que novamente apostar na divulgação, têm que novamente tentar trazer os miúdos, porque hoje em dia fala-se um pouco que o futebol acaba por ser um negócio. Eu não conheço hoje em dia nenhum clube, ou praticamente nenhum clube, onde um miúdo de 7, 8, 9, 10 anos não paga para jogar. Claro que depois há aquelas situações daqueles miúdos que têm mais dificuldade, os clubes têm isso em consideração e espero bem que isso aconteça. Agora, as soluções passam por aí, passam por divulgar, passam por ir novamente às escolas. O futebol já tinha atingido, quando houve o aparecimento dos campos sintéticos, teve uma grande evolução ao nível do número de atletas praticantes, e agora tem que se tomar medidas para que resgatar esses miúdos outra vez, porque eles acabaram por abandonar, muitas vezes mudam de atividade, mudam de desporto, e eu não acredito que tenha sido isso a acontecer. Acredito que tenha sido mesmo o abandono. Realmente o receio dos pais, em algumas situações, é legítimo, mas pronto, temos que ultrapassar isto. Temos que da melhor forma, e ter um bocadinho de paciência. É isso, paciência para normalizar. Deixa-me só finalizar aqui com uma pergunta muito objetiva ao Nuno. Nuno, poderá ter havido aqui uma faixa etária que terá desaparecido ou que terá passado ao lado do futebol com esta pandemia? Eu penso que os júniores, que sobem os séniores, se não forem tomadas algumas medidas, que eles poderão sofrer bastante. Sim, sobretudo esse. Ok. Nuno, estás convidado a continuar no programa e nós vamos abrir aqui a conversa e vamos para o atletismo. A Casa do Benfica de Faro conseguiu novamente o apuramento para disputar o Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão, ao ar livre em masculinos. Recordamos que em 2020 a Casa do Benfica de Faro ficou em 7º lugar, mas muito perto do 5º classificado. Comentários. Encarnação. Olha, desejar os parabéns ao meu amigo Toia. Penso que o trabalho que tinha sido feito ao longo destes anos tem sido muito, muito positivo. É uma casa de um clube que aposta forte no atletismo, e o que me deixa muito satisfeito por mais uma vez ter conseguido de alguma forma levar o nome não só da cidade de Faro, mas também do Algarve aos mais altos patamares do desporto nacional. Armando. Olha, no atletismo nós temos um historial de atletas de eleição, João Campos, o Canário, enfim, muitos atletas que têm feito história no nosso atletismo. Mas em termos coletivos não temos grande historial e, portanto, quando aparece uma equipa a alcançar resultados, significa que temos um conjunto de atletas de muito bom nível em várias especialidades. Isso é uma notícia particularmente animadora e encorajadora, uma vez que significa que em várias valências, digamos, em várias especialidades do atletismo, temos atletas capazes e que formam um conjunto que está a dar alegrias à Casa do Benfica de Faro e ao atletismo da nossa região. Trata-se seguramente de um trabalho integrado, porque reunir um conjunto de especialistas em salto em altura, em barreiras, enfim, todas aquelas especialidades do atletismo, não é fácil, ainda para mais numa região como a nossa. E, portanto, há que salientar esse trabalho, há que dar o mérito e realçar aquilo que tem sido feito pela Casa do Benfica de Faro e esperar também que outras pistas da nossa região, algumas delas em muito mau estado e quase ao abandono, possam ser recuperadas e possa haver mais gente também a praticar atletismo. É um desporto de ar livre. O Algarve tem ótimas condições, não apenas para a pista, mas também para o chamado cross, onde de resto temos uma das provas mais antigas do calendário internacional, o Cross das Amendoeiras, e portanto há que aproveitar e capitalizar tudo isso, inclusive
em tempos tiveram lugar muitos estágios de atletas de renome aqui no Algarve e nos últimos tempos só se ouve falar ocasionalmente em Vila Real de Santo António de uma ou outra estrela, quando noutros tempos, em anos, há 14, 15, 16 anos, tínhamos aqui frequentemente atletas de renome e, portanto, é necessário também que na modalidade se recupere essas condições para que haja atletas locais e possam cá vir estrangeiros de qualidade para promover também a modalidade. Muito bem, vamos para o futebol feminino. O Guia Futebol Clube vai começar o play-off de acesso à Primeira Liga com o Atlético. O primeiro jogo realiza-se em Lisboa no dia 30 e o segundo jogo nas Ferreiras no dia 6 de junho. Recordamos que o Guia Futebol Clube ficou em segundo lugar na Série Sul e o Atlético ficou em terceiro lugar. No único jogo entre as duas equipas, o Guia venceu o Atlético por 4-2. Quais são as expectativas? Armando? As expectativas creio que são as melhores, porque a formação do Guia este ano perdeu, é verdade que perdeu uma ou duas jogadoras para equipas de primeira divisão, mas também recuperou algumas que tinham andado por outras paragens e algumas inclusive tinham andado pelo futsal e portanto a equipa tem qualidade. Há 2, 3 anos o Guia ficou a uma vitória de subir à primeira divisão e esperemos que desta vez essa possibilidade se abra e finalmente, porque é importante não apenas para o clube, seguramente, que é o clube que mais tem apostado nos últimos anos no futebol feminino aqui no Algarve, mas é importante sobretudo para a região, porque havendo uma equipa na primeira divisão, teremos cá Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, que este ano também apareceu muito forte, teremos as melhores jogadoras e isso naturalmente vai contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento da modalidade e é importante para abrir portas. Temos já o Ferreiras e o Marítimo Olhanense a competir no escalão de sub-19 e seguramente que uma equipa na Primeira Liga vai fazer com que surjam mais equipas, mais jogadoras e daí nascerá também mais qualidade no futebol feminino algarvio. Encarnação? Olha, fazer um pouco das minhas palavras ao do Armando, penso que é muito importante para o Algarve, aliás, quando temos muitas atletas que jogam ainda com os rapazes para poder de alguma forma se ingrar. Temos casos concretos, quer da Escola de Futebol de Faro, quer do próprio Farense, atletas que deram o salto e que estão nas seleções nacionais. Seria, logicamente, para o Algarve uma porta, uma abertura para que realmente os clubes começassem a pensar um pouco também naquilo que é a vertente feminina e que hoje em dia basta ver os jogos que o Armando das equipas que acabou de dizer, a qualidade que incutem dentro das 4 linhas. Por isso, desejo ao Guia todas as felicidades e a esperança e os votos de que consiga realmente chegar ao patamar principal do futebol português, o que poderá vir a ser também para o Algarve uma porta para que se abra outros horizontes naquilo que é o futebol feminino nesta região. Já tivemos cá o Filipe Lindes e desejamos a maior sorte ao treinador do Guia. Futsal. No futsal e na segunda divisão, o Sporting Clube Farense está na Série 8, da fase de acesso ao terceiro nível, e divide a série com o Ratacho de Castelo Branco, o Amarense da Batalha e o Estoril de Praia. Isto são jogos a uma só mão e o Farense tem 2 jogos fora, na Batalha e no Estoril. Difícil. Encarnação? Difícil. Difícil. Vamos ver, vou ter o privilégio de poder assistir este jogo contra o Ratacho, mas logicamente que pelo trabalho desenvolvido ao longo destes anos pelo Departamento de Futsal do Sporting Clube Farense, que seria um grande prémio para o Carlos Juliano, que tem levado esta equipa do futsal, e se me permitem a expressão, às costas e para toda a direção também do clube, mas logicamente que estamos a falar aqui de um campeonato, entre aspas, muito complicado, em que o Farense tem um jogo em casa e tem 2 fora, mas lá está, há que aguardar, há que ver, há que ter a esperança que o Farense o consiga, e seria muito bom
tal como aconteceu este ano na Liga NOS, para o ano poder termos na Liga Principal de Futsal 2 clubes do Algarve a representá-lo, neste caso o Portimonense, que já lá está, e este ano o Farense seria, sem dúvida, para o Algarve uma mais-valia, mas, como tu disseste bem, é uma tarefa muito complicada, mas cada jogo é um jogo, cada jogo será uma final, e espero muito sinceramente que o Farense consiga o objetivo a tanto que pretende, que consiga realmente para o ano estar também na Liga Principal do futsal português. Armando? Olha, antes de falar no Farense, uma breve nota sobre o Loutano. Na última jornada da fase regular, digamos assim, que teve que ser encurtada para uma só volta, na última jornada o Loutano recebeu a equipa do Quinta do Lombos B. E uma vitória colocava o Loutano também nesta fase, para discutir a subida. O que é que aconteceu? A equipa da Quinta do Lombos B apresentou 3 jogadores da equipa A que nunca tinham jogado pela equipa B. E como nós sabemos, o campeonato da primeira divisão não parou, e portanto, enquanto o da segunda divisão parou devido à Covid. Exatamente. Ou seja, apareceram na quadra 3 jogadores com rotinas de primeira divisão, com andamento de primeira divisão, e naturalmente o jogo ficou desequilibrado. O Loutano fez uma declaração de protesto, não sabemos o que é que isso poderá dar, mas a verdade é que a Federação avançou já para esta fase sem contar com o Loutano, e portanto acreditamos que a acontecer alguma coisa não será nesta época desportiva, o que é uma pena, porque de facto tratou-se de um verdadeiro atropelo, se não aos regulamentos, porque isso é uma questão discutível, pelo menos ao fair play, porque de facto a utilização de 3 jogadores que nunca tinham jogado pela equipa B só para tirar vantagem naquele caso concreto e para garantir o apuramento, foi algo que nos parece merecedor aqui de um reparo e de uma sanção ética, digamos assim. Em relação ao Farense... E o Loutano está na fase de descida. Exatamente, até pode descer de divisão quando poderia estar a discutir a subida se tivesse imperado aqui o fair play. Em relação ao Farense, de facto, o calendário o sorteio não foi muito simpático. O calendário que o Farense tem pela frente nesta fase é bastante complicado, mas eu lembro aqui que o Portimonense lutou durante 3 anos para subir à primeira divisão, e no ano em que pouca gente acreditava, porque o Portimonense chega à última jornada em que jogava no Estoril, e o seu adversário direto, que era a formação do Olho Marinho, jogava em casa, não me recordo exatamente com quem, mas era com um dos últimos. E o Portimonense tinha que ganhar e que esperar que pelo menos o Olho Marinho empatasse com um dos últimos. E, portanto, as probabilidades eram muito poucas na última jornada. Quando, nos 2 anos anteriores, o Portimonense só dependia de si, acabou por falhar na última jornada. E, portanto, o Portimonense acabou por subir na época mais difícil. O Farense tem também agora um calendário difícil, jogos complicados, adversários ali da zona de Lisboa, onde o campo de recrutamento é infinitamente superior aos clubes algarvios. Esperemos que também consiga fazer com que aquilo que é prioristicamente muito difícil e muito complicado, tornar tudo isso mais fácil e acabar por dar mais um passo em frente nessa caminhada que é importante, que é de termos cada vez mais equipas no primeiro escalão da modalidade, porque o futsal do Algarve tem dado muitos jogadores de relevo internacional. Estou a lembrar-me do Pedro Cari, do Paulinho, de vários outros, o Pedro Senra, que está agora a brilhar no fundão, e portanto mais equipas, é como disse há pouco em relação ao futebol feminino, mais equipas significa mais jogadores, mais qualidade, mais espetáculo, e portanto é tudo isso que nós queremos para o Algarve em todas estas variantes, seja futebol, seja futsal. Nuno, queres acrescentar alguma coisa? Desculpa, tinha o microfone desligado. Não, eu concordo com aquilo que foi dito, quer a nível do futebol feminino, quer a nível do futsal. Há que tentar elevar o patamar, há que tentar tornar as equipas algarvias mais competitivas, sabendo sempre que quando os atletas têm a oportunidade de seguir para outro rumo, neste caso para equipas mais fortes, eles acabam sempre por sair. Mas pronto, desejo maiores felicidades quer ao Farense, quer ao Guia, e espero que atinjam os seus objetivos.
O rei das recuperações. A Liga divulgou a lista dos reis das recuperações e o primeiro classificado é o Maurício do Portimonense com 223 recuperações. A seguir vem o Otamendi do Benfica com 193, em terceiro o Aderlan do Rio Ave com 185, em quarto o Coates do Sporting com 174 e em quinto o Sacco do Vitória de Guimarães com 171. Comentários, Armando. Olha, o Maurício não fez uma boa época. É curioso, não fez uma boa época no sentido em que não esperava-se, eu particularmente esperava mais dele em função do amadurecimento. Como sabemos, o Maurício chega ao futebol português pela porta do Portimonense, depois vai para o Porto B, depois segue para o Marítimo e daí para o Japão. E quando esteve no Portimonense era um jogador ainda jovem, mas já se notava naturalmente que havia ali muita qualidade. E eu esperava agora um jogador a um nível qualitativo, uns furos mais acima, mas de alguma forma isso justifica-se também devido a uma primeira volta um pouco abaixo daquilo que todos esperavam por parte do Portimonense. De qualquer das formas, é um dado importante. Aliás, creio que há outros dados de outro jogador também de cariz defensivo do Portimonense, que é o Willian, que também está cotado entre os melhores do campeonato na sua posição. Isso, por um lado, traduz também algo que teve a ver com a campanha do Portimonense, que a equipa teve que defender muito. E, portanto, o Maurício e o William estiveram muito em ação, porque, de facto, se o Portimonense não tivesse que defender tanto, os registros desses dois jogadores não seriam assim tão assinaláveis. O Maurício tem algo que é importante num defesa central, é que, não tendo uma compleição física por aí além, embora seja um jogador naturalmente com uma altura considerável para a posição que desempenha, é um jogador extremamente elegante e que calcula muito bem o tempo de entrada aos lances, ou seja, comete muito poucas faltas. E cometendo muito poucas faltas e tendo um tempo de entrada aos lances que joga na antecipação, digamos assim, isso permite-lhe de facto recuperar muitas bolas, e foi o que aconteceu ao longo deste campeonato, embora me pareça que o melhor jogador do Portimonense ao longo da temporada foi claramente o Beto, não só pelos golos que fez, como pela enorme evolução que teve e por ter sido determinante em alguns dos golos que marcou em várias situações. Mas é um registro assinalável, é um registro de um jogador que voltou do futebol japonês e que acabou por ajudar o Portimonense a atingir os seus objetivos. Encarnação, comentários. As estatísticas valem o que valem. Logicamente que o Armando acabou por dizer muito daquilo que eu poderia pensar vir a dizer, mas o certo é que muitas das vezes olhamos para as estatísticas e depois na realidade acaba por não ser aquilo que os clubes pretendem. Mas lá está, é uma satisfação, é um jogador no clube Algarvio, é um jogador do Portimonense, só isso, sem dúvida, pode de alguma forma encher-nos o coração de algum orgulho e de alguma felicidade, mas lá está, para mim, sem dúvida, o Beto foi daqueles jogadores, pessoalmente, que mais distinguiu e que mais importante foi no Portimonense ao longo desta temporada. Nuno Ramos, o rei das recuperações, Maurício, do Portimonense. É assim, eu por acaso cheguei a ver um jogo do Portimonense ao vivo, foi logo no início com o Sporting, e gostei bastante da equipa do Portimonense. Portanto, fico feliz por esse atleta ter sido considerado o rei neste caso o rei. Mas eu, sem falar isso, eu gostava de destacar aqui o Otamendi em segundo lugar, porque o Otamendi chega ao Benfica numa altura complicada, que é praticamente trocado com o Rubem Dias, e ao longo da época viu-se a importância que o Otamendi tem na equipa do Benfica. Portanto, o Maurício ter ficado à frente de um atleta como o Otamendi é de valor. Muito bem. Vamos para o acesso à terceira liga e vamos falar do Olhanense. Ou seja, o Olhanense ganhou ao Praense por 1-0. O Amora já tem o seu caso resolvido. E agora o Olhanense joga o acesso em Massamá.
onde precisa de pelo menos um empate. Qual é a vossa opinião? Encarnação, viste o Olhanense? Olha, eu que apostava as fichas todas, como costuma dizer no Loutano, pela forma como jogava e pela forma como entrava em campo e pela forma organizada com que procurava vencer os jogos, e depois olhava para um Olhanense que realmente jogava muitas vezes o QB para vencer. O certo é que o Olhanense neste momento poderá ser o único representante do Algarve na Liga 3 e tem aqui na mão uma possibilidade frente a um Real Massamá, que em caso de vitória, diga-se de passagem, também ultrapassa a formação de Olhão, mas vamos torcer, e como algarvio que eu sou, e pela amizade que tenho também a muitos daqueles, não só jogadores, mas dirigentes que estão no Sporting Clube Olhanense, torcer para que o Olhanense consiga realmente um resultado que vá de encontro àquilo que satisfaça não só o Olhanense, mas também o Algarve, que é colocar uma equipa na Liga 3, e acredito e espero com muita sinceridade que o Olhanense consiga esses objetivos frente à formação do Real Massamá. Armando. Olha, o Olhanense ganhou ao Praiense na última jornada. Exato. E o que eu desejo é que não morra na praia, não é? Portanto, alcance pelo menos esse pontinho frente ao Real para garantir a presença na próxima edição da Liga 3. E aproveito que estamos a falar do Olhanense para lançar aqui um apelo, se é que tenho legitimidade para isso. Creio que alguma, uma vez que não há muitos anos escrevi o livro do centenário do Olhanense, com muito prazer, e é uma história riquíssima do Olhanense. Na última Assembleia chegou-me a indicação que estiveram presentes 6 associados. Para um clube com a história, com o prestígio, com aquilo que o Olhanense já deu ao Algarve, à cidade de Olhão, eu creio que é necessária uma participação muito maior e mais efetiva daqueles que verdadeiramente gostam do clube. Foi com tristeza que li essa informação que me chegou, e espero que na próxima Assembleia esteja lá muito mais gente, porque o clube merece. É um clube com um historial riquíssimo, assim como merece também voltar ou ter em termos desportivos, estar uns patamares mais acima, e espero que garanta a subida agora nesta jornada, a subida à Liga 3, porque será também a única forma do Algarve na próxima temporada estar representado em todos os escalões nacionais, e também por isso é importante que o Olhanense alcance esse objetivo. Exatamente. Meus amigos, o tempo está a esgotar-se. Vamos falar do play-off de promoção e despromoção. O Arouca, da segunda Liga, venceu o primeiro jogo por 3-0 frente ao Rio Ave, da primeira Liga. O Farense vai jogar na segunda Liga na próxima época. E como é que vocês acham que devem encarar esta divisão? O Farense. Olha, se me permites, penso que o Farense terá que encarar esta segunda Liga da mesma forma que a encarou na época antes de subir à Superliga, ou à Liga Nós. Logicamente que estamos a falar aqui de uma segunda Liga que vai contar com, e resumindo aquilo que vimos do Arouca 3, Rio Ave 0, com muito mais equipas que vão querer, de certa forma, chegar de novo ao patamar do futebol português. Já para não falar do Nacional, já para não falar do Rio Ave, caso que se consuma aquilo que assistimos frente à formação do Arouca, mas também de uma Académica, de um Feirense, de um próprio Leixões e do Farense. Mas acredito vivamente que o Farense tudo irá fazer, ou tudo irá, dentro das 4 linhas, produzir para que regresse já na próxima temporada à Liga Nós, à Liga Principal do futebol português. Não vai ser missão fácil, é uma realidade. Deduzo que mais complicada do que há 2 anos, e se consumar então a descida do Rio Ave, penso que tudo ficará ainda muito mais complicado, mas lá está, sobem 2. Frisar que Sérgio Vieira assinou para o Nacional, portanto
também será uma situação a ter em conta, mas lá está, penso que o Farense tem que olhar para ele próprio, tem que olhar para dentro, tem que olhar para aquilo que pretende, e acredito que o atual presidente João Rodrigues irá olhar com a cabeça bem levantada e de querer regressar o mais rápido possível, e este mais rápido possível é já na próxima temporada, de regressar de novo ao convívio dos grandes do futebol português. Voltando a dizer, vai ser uma missão muito mais complicada do que aquela que o Farense teve quando subiu o ano passado. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo. Agradecemos a vossa participação. Voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite.